Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a lição de número 3. E é muito bom ter você conosco aqui. É muito bom ter a sua presença, a sua participação. Isso nos enriquece muito. Quero agradecer aos que estão fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp, estão chegando. Deus abençoe vocês. É muito bom ter a alegria de recepcioná-los lá. Quer fazer parte do grupo do WhatsApp? Clica aqui embaixo. Tem um link para você clicar e você já vai entrar direto no grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp já tem mais de 2 anos, irmãos. É um grupo muito bom, as pessoas respeitam bastante. Se você quiser fazer parte, clica aqui, você já vai entrar direto lá no grupo. Não esquece de dizer que entrou pelo canal Ouvir pela Palavra, tá? Também, se você quiser fazer um treinamento para professores, escola dominical, tem um link aqui embaixo que você vai clicar e você vai saber como fazer esse treinamento, tá bom? Pastor, eu quero ofertar no seu ministério. Como é que eu faço? Vou deixar um Pix aqui para você enviar uma oferta. Nós estamos construindo a nossa igreja aqui na nossa cidade e toda oferta é bem-vinda. Até mesmo para a gente melhorar aqui o nosso canal, para a gente comprar melhores equipamentos. Toda oferta é bem-vinda e nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, tá bom? Tem um PDF dessa aula, se você quiser, solicita aí também. A gente vai mandar para você. Olha só, lição de número 3, vamos prosseguir na jornada das Beatitudes. E hoje falando sobre a mensagem das bem-aventuranças. Salmo 128, verso 1, diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que teme a Deus. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e permeia o caminho, ou seja, anda nesse caminho, trilha esse caminho que é o caminho de Deus. As bem-aventuranças vão revelar que não há harmonia entre os valores do mundo e os valores do reino de Deus. Não há equivalência de valores. Os valores do mundo são um e os valores do reino de Deus são opostos, né? Vem nessa outra direção. As bem-aventuranças revelam que não há essa harmonia, nós já falamos isso aqui. Agora, veja que interessante. Nós temos aqui 3 objetivos que, se nós alcançarmos esses objetivos no final da nossa aula, nós podemos dar por satisfeitos, que a nossa aula foi uma aula exitosa. Quais são esses 3 objetivos que a lição apresenta? Primeiro, apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. Segundo, destacar as virtudes que tratam da vida prática. Terceiro, mostrar o estilo de vida diferenciado do nosso mestre. Então, o nosso mestre traz um estilo de vida diferenciado e esse estilo de vida do mestre também pauta o nosso estilo. Ele serve de parâmetro, ele serve de direcionamento. A conduta de Cristo, a forma de Cristo serve para nós como destino a ser seguido, destino a ser alcançado. Então vamos lá. As virtudes, né? Vamos pensar aqui nas virtudes que alicerçam, tá? Que alicerçam a vida cristã. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência. Olha só. Cada bem-aventurança que Jesus apresenta, ela é consequência, ela é fruto. Ela é resultado de uma prática que antecede. Dá para entender? Então Jesus está falando, olha, isso aqui é resultado do que você fez aqui. É exatamente isso que Jesus ensina. Então, ela é a bem-aventurança é resultado de conduta prática e vai expressar os valores que norteiam e que procuram viver
que seguem o reino de Deus. O alicerce de toda a felicidade vem colocado por Jesus como sendo a pobreza de espírito. Essa é a principal virtude de todo o ensino das bem-aventuranças. Porque a pobreza de espírito é, sem dúvida alguma, a mais importante das bem-aventuranças. Porque o que nós estudamos na lição de número 2, quando falamos da pobreza de espírito, o pobre de espírito é aquele que reconhece sua posição. O pobre de espírito é aquele que se esvazia. Né? Fala muito da humildade, é aquele que tem capacidade de aprender. E Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele quer nos ensinar coisas novas, quer trazer uma nova prática, ele quer trazer um conjunto novo de regras. Não, vou mudar essa palavra. Ele quer trazer um conjunto novo de maneira de ser, de agir, de condutas. E só vai se valer desse novo conjunto de regras aquele que abnega de si mesmo o seu conhecimento, a sua arrogância, a sua prepotência e reconhece que Jesus tem algo de bom e interessante para transmitir. É aquele que reconhece que o que Jesus está ensinando, ele ainda não alcançou. O que Jesus está transmitindo, eles ainda não receberam. Por isso que a pobreza de espírito é, sem dúvida alguma, a primeira e a mais importante de todas as coisas que Jesus fala aqui, porque é essa postura que nos faz receber coisas novas, que nos faz aceitar coisas novas, que nos faz andar em caminhos novos. É a abstenção minha mesmo, de mim mesmo, do que eu sei, do que eu aprendi, do que eu classifico como regra, para que em mim agora passe a entrar toda esse ensinamento novo que Jesus quer que entre para a minha vida. Então é, sem dúvida alguma, vamos dizer assim, uma das mais importantes dessa escala. Pessoas autossuficientes, elas não contam com a graça de Deus. São pessoas que subjugam, né? Ou seja, julgam a si mesmas como que sendo perfeitas, como sendo pessoas que já têm alcançado algo, que já têm alcançado aquele objetivo. E isso é impedimento. Isso é impedimento para uma nova conduta, para uma nova forma de pensar. É bloqueio. Isso é um bloqueio na mente. Então a gente precisa quebrar esse bloqueio, jogar esse bloco de impedimento para o chão e fazer essa realidade melhor de vida. Jesus, aqui, seguindo o sermão, ele vai falar que é feliz aqueles que choram. Quem nesse mundo nunca chorou? Na bem da verdade, esse é o sinal que os bebês, né, passam para o pediatra de que nasceram com saúde, quando eles soltam os berros na maternidade, né? Lá no hospital. A criança já chorou? Aí eles escutam o som, eles escutam a potência da voz, enfim, ali se determina se a criança realmente veio com saúde, se ela está bem. Então, quem não chorou? Até Jesus. João 11,35 diz: Jesus chorou. Infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas não querem chorar e, para isso, vivem se entorpecendo, não apenas com drogas, mas com diversões, com entretenimentos, para fugirem da realidade.
As pessoas estão buscando a felicidade de forma equivocada. Elas, na verdade, estão buscando fugir da realidade. Elas estão fugindo da realidade na esperança de que a felicidade é alcançada por coisa que elas fazem. Mas a felicidade que Jesus oferece, ela é diferente da felicidade que o mundo proporciona. Por quê? Porque Jesus está falando de um choro. Mas que choro que ele está falando? Não é qualquer choro. Em Hebreus 12, versos 16 e 17, vai dizer que Esaú chorou. Mas o choro de Esaú não foi um choro de arrependimento, né? Bem-aventurados que choram pelos seus próprios pecados, segundo os Coríntios, capítulo 7, verso 10. Há uma conexão com a bem-aventurança anterior, ou seja, dos pobres de espírito. Então, a consciência do nosso estado deve produzir em nós quebrantamento, ou seja, eu choro porque eu sei que a minha realidade é má diante de Deus. Eu choro porque eu sei que a minha posição agora, nesse momento, em relação a Deus, é de pecado. Então eu choro porque eu reconheço que sou pecador. Eu choro porque eu reconheço que sou necessitado de Deus, necessitado da salvação, necessitado do perdão. Então, é esse choro que é colocado aqui como feliz é aqueles que choram, porque serão consolados. Veja, Jesus continua conversando e fala sobre a mansidão, né? E a mansidão, segundo John Stott, né? Ele comentando aí acerca da mansidão, ele diz que é a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo. Não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se nós formos de Cristo. Então, os humildes recebem o reino como recompensa. Os que choram recebem consolo do Senhor. E os mansos recebem a terra como herança. Mateus capítulo 5, verso 5. Né? Então, os mansos de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, mansidão é a característica de uma pessoa que demonstra autocontrole, uma pessoa que demonstra que ela tem autocontrole, que ela é moderada. Um bom exemplo é Moisés, em Números capítulo 12, verso 3. Então, feliz é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle e sabe quando deve e quando não deve irar-se, quando deve e quando não deve falar, quando emite ou não a sua opinião, quando coloca ou não a sua posição. Esse equilíbrio o cristão consegue encontrar no Senhor. É o Senhor que nos ajuda a controlar os nossos impulsos. Então, cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, da qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis de Deus. Agora, o sermão de Jesus passa a falar de condutas práticas, né? Por exemplo, fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Isso refere àquela transformação que acompanha a nova vida do reino. Uma fome e sede não cessa e que flui diariamente de um coração transformado por Deus. Se todos nós estivermos sedentos de justiça e com fome dessa presença transformadora, nós seremos, consequentemente, uma igreja com os valores do primeiro amor.
uma igreja voltada para ganhar almas, uma igreja poderosa, uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja que vive realmente avivada. Os misericordiosos. Essa bem-aventurança também apresenta um novo estágio da vida cristã. Enquanto os anteriores apontavam para uma necessidade que havia dentro de nós, essa começa a falar de uma qualidade que recebemos e precisamos exercê-la diante das pessoas que estão diante de nós. Que nós precisamos exercer para testificar, para falar, para anunciar o reino de Deus para outras pessoas através de atitudes externas. Então, começa agora, não somente aqui a abordagem ser do sistema nosso interior, mas também de como nós nos portamos em relação às pessoas. A maioria das pessoas vive tão preocupada com seus próprios sentimentos que não resta tempo e energia disponível para se preocupar com os sentimentos dos outros. Então, nós precisamos entender que fomos aqui chamados para praticar com a piedade a misericórdia. A misericórdia é um exercício nosso de cristão. A misericórdia é, sem dúvida alguma, um chamamento, uma convocação de Jesus para que nós, como igreja, vivêssemos e praticássemos no nosso dia a dia. E aí, há uma outra colocação aqui nesse contexto das bem-aventuranças, que é a colocação dos limpos de coração. Você sabe o que é ser limpo de coração? Quando a Bíblia fala de coração, está falando das saídas da vida. De tudo que se deve guardar, guarde o quê? O seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, um coração limpo está falando de algo que não de um coração que está no centro da vontade de Deus e que tudo que flui desse coração, tudo que sai desse coração, tudo que procede desse coração é para a glória de Deus. É do coração do homem que também sai as imundícies. Jesus estava, quando conversava com seus discípulos, ele disse assim, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Ou seja, Jesus estava mais preocupado com o que sai do que com o que entra. Porque se o nosso coração ainda não se converteu, se o nosso coração ainda não foi regenerado, não está limpo, com certeza as nossas atitudes serão desentoadas de uma atitude esperada de um cristão. Então o nosso coração precisa ser limpo. Então o coração limpo é o quê? É um coração que não está dividido, um coração que é total de Cristo, um coração cuja plenitude de Deus habita nele. E essa bem-aventurança ela é importante. Depois o sermão continua, Jesus falando acerca dos pacificadores. Por que eles são felizes? Porque os pacificadores há uma promessa de felicidade para eles. Porque eles se destacam, não diferente dos demais homens e mulheres do mundo. São pessoas possuídas pelo poder do Espírito Santo, pelo caráter de Deus. Todos os problemas humanitários se originam no coração do homem. Dali que sai. As guerras surgem porque ninguém quer dar o braço a torcer. Né? O pecado é o causador das discórdias entre os pais e filhos, entre casais, entre nações. A única resposta clara, real, objetiva e que produz resultado nesse sentido é a pureza do coração. É quando o nosso coração ficou puro em Deus. É quando o nosso coração
está limpo em Deus, quando o que sai do nosso coração produz a paz, produz harmonia. Então é por esse motivo que o mundo precisa de pacificadores. É por esse motivo que as pessoas do mundo precisam de pacificadores. Para quê? Para que elas sejam contagiadas, para que elas sejam influenciadas pela paz que excede todo entendimento que foi dado a nós como servos de Deus. Então, o Senhor falou que deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Jesus é uma paz diferenciada, que só aquele que foi regenerado, salvo, é que conhece e tem direito a essa paz. Jesus ainda continua falando dos perseguidos por causa da justiça e aquele que não se dobra mesmo diante de represálias. É aquele que, mesmo podendo sofrer alguma coisa, alguma retaliação, algum problema nesse sentido, é aquele que permanece firme, é aquele que não arreda, é aquele que não muda o seu posicionamento, mesmo que ele tenha que ser perseguido, mesmo que ele tenha que passar certas privações, mas ele não abre mão daquilo que ele recebeu em Deus, daquilo que ele é em Cristo, e por isso ele é resistente. Então, justos poderão sim padecer perseguições nesse mundo. E os insultados por amor a Cristo. A gente tem visto uma crescente nesse tempo, né? De pessoas que, por falarem de Cristo, por anunciarem a salvação, pessoas que, por proclamarem a sua fé, a sua forma de crer, elas estão sendo insultadas pelo seu amor a Cristo, pela sua maneira de ser cristão. Então, nesse mundo, aqueles que sofrem perseguições por amor a Cristo são felizes. Quando a gente lê a história dos apóstolos, depois de sofrerem terríveis perseguições, serem maltratados, ali em Atos dos Apóstolos você vai ver dizendo assim que eles regozijavam por padecer por amor a Cristo. A gente não pode perder essa essência, porque se nós estamos sofrendo por conta do nosso amor a Cristo, nós somos bem-aventurados, somos felizes. Será estranho para nós se o mundo nos aplaudir. Será estranho se nós formos aplaudidos pelo mundo, se o mundo nos reconhecer, de nos honrar. Aí que é o perigo, tá bom? Parando por aqui. Quer fazer parte do grupo do WhatsApp? Ó, tá aqui o link na descrição do vídeo. Quer fazer um treinamento para professores? Tá aqui também, tá bom? Quer receber o PDF dessa aula? Pede aí. Quer também nos abençoar? Tá aqui a chave Pix para você fazer aí o seu Pix e abençoar o nosso ministério, ofertar. Estamos construindo a nossa igreja aqui na cidade e se você nos ajudar vai ser uma bênção, tá bom? Ó, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Espero aqui para a gente fechar esse primeiro mês da nossa quarta aula, que fechamos aqui nessa quarta aula o mês de julho, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá, vamos seguir firme. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.